Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira angelical e gloriosa. Eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra e quero também te mostrar aqui à luz da Escritura como Deus ele nos ensina a valorizar aquilo que já foi feito por nós ou aquilo que Ele ainda vai fazer. Talvez você que está me ouvindo agora, você é alguém que está aí clamando, suplicando, e há momento que a gente clama, que a gente suplica, que a gente ora, jejua, implora, e parece que o vento está soprando o contrário, parece que ninguém está ouvindo, parece que está sendo em vão, apenas parece. Mas eu preciso lhe dizer, aquele que está no controle de todas as coisas, Ele está ouvindo cada oração que você está fazendo. Ele só está te ensinando a valorizar o que Ele já fez e o que ainda vai ser feito por você. Salmo 126, a Escritura diz assim: aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Andando e chorando é quando você passa um período orando e parece que está tudo em silêncio. A gente passa um período orando, parece que está sendo tudo em vão. A gente passa um período orando e parece que não vai ter resposta, apenas parece. É Deus nos ensinando a valorizar, repito, aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele vai fazer ainda. Por isso, às vezes, Deus fica em silêncio, porque há muitas pessoas, infelizmente, é triste, mas há muitas pessoas que não têm um pingo de consideração, um pingo de temor, de respeito por aquilo que já foi feito pelo Todo-Poderoso. Não dá nenhuma importância, não valoriza. Infelizmente, há muitas pessoas que não valorizam tudo que Deus faz, e a gente tem que aprender a valorizar. Sobre valorizar, olha o que Deus diz aqui, Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus lhes respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Queridos irmãos, imagine uma mãe com uma filha que está entre a vida e a morte. Mas essa mãe, a Bíblia faz questão de mencioná-la, ela fazia parte do povo cananeu, ou seja, não fazia parte dos filhos de Israel. Ou seja, se ela era do povo cananeu, quem eram os cananeus? Cananeus eram um povo que vivia em caverna naqueles dias, tendo como base texto sagrado da época, conspirações de texto sagrado, no que os seus ancestrais acreditavam. Eles tinham sua própria etnia, seus próprios costumes, suas próprias religiões. O que significa que se ela procurou Jesus, é porque ela já tinha tentado de todas as maneiras possíveis. Mas só agora que a filha está entre a vida e a morte, ela resolve procurar ajuda em Jesus Cristo. Por isso que ela clamou e de início Jesus já ouviu, como está lhe ouvindo, mas não respondeu, para dizer assim: você tentou do seu jeito, você tentou em outros, você tentou na sua força, você estava levando as coisas a ferro e a fogo como você achava que ia conseguir. Está vendo no que deu? Deixou ela clamar e clamar. Salmo 126, quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, feliz, trazendo seus filhos. É por isso, senhoras e senhores, que às vezes Deus ele fica em silêncio. Por isso que às vezes Deus ele permite a angústia, acredite em você. Por isso que às vezes Deus permite a opressão. Não é que Ele não está ouvindo, Ele está ouvindo sim, mas às vezes Ele não responde de imediato. Ele deixa a gente ficar um período sem resposta. Ele nos deixa um período através do silêncio dele,
para ver se a gente vai desistir ou se a gente vai crer. Repito, Ele está te ouvindo. Mas se Ele está em silêncio, Ele está te ensinando a você valorizar o que Ele já fez e o que ainda vai ser feito por você. Ele está ensinando a valorizar tudo que é feito por Ele, porque tem gente que não valoriza. Tem gente que só quer receber. Tem gente que só quer ver a nós, nada de o reino. E aí Jesus fica em silêncio. Deixa a pessoa sem resposta, deixa a pessoa se batendo, deixa a vida judiar, deixa a vida bater, deixa a pessoa viver preocupado de um lado para outro, agoniado. Como foi o caso desta mulher. Ela estava desesperada. Imagina a filha entre a vida e a morte. Eu estou dizendo que tem gente que só procura Deus no último caso. Tem gente que só procura Deus quando está morrendo. Tem gente que só procura Deus quando a força do braço não consegue resolver. Tem gente que só procura Deus quando está à beira da falência, às vezes no fundo do poço. Outros quando já perdeu tudo. E eu vou perguntar aqui para muitas pessoas que estão me ouvindo, porque eu sei que tem muita gente me ouvindo, não são todos, mas tem muita gente me ouvindo que faz exatamente isso. Você vai esperar o fundo do poço para buscar a Deus? Você vai esperar perder o que já foi feito para ter que começar tudo de novo? Reconstruir tudo de novo? Tem gente que já recomeçou várias vezes, mas parece que nunca aprendeu. A gente tem que aprender a valorizar, senhoras e senhores. Veja, essa mulher está clamando, Jesus está ouvindo, mas não parou. Ele continuou. Ela me deixou com uma última opção. Eu vou deixar ela clamar um pouco mais. Eu vou deixar ela sofrer mais um pouco. Eu vou deixar ela lutar mais um pouco. Eu vou deixar que ela se esforce mais um pouco. Quanto mais ela se esforçar, mais ela vai valorizar o que vai ser feito. Porque esse período que ela passou atrás de Jesus, clamando, chorando, implorando, é o período em que ela está sofrendo. Para quando ele parar por causa dela e responder a oração, ou fazer o que ela está pedindo, ela valorizar. Porque na hora que ele parar, ela vai olhar para trás e vai lembrar o percurso, o caminho, o tanto que ela percorreu, o tanto que ela implorou, o caminho pelo qual ela passou chorando, clamando por socorro. É por isso que ele está em silêncio, deixando essa mulher chorar, implorar, clamar, suplicar, para no momento em que ele parar, ela valorizar o que vai ser feito por ela. Se ele está em silêncio com relação a pessoas que estão me ouvindo agora, ele está te ensinando. Aqui tem alguns que não querem aprender. Tem alguns que é duro de coração. Cuidado, viu? Os duros de coração. Os duros de coração só vai reconhecer quando ter perdido tudo. Cuidado com a dureza de coração. A dureza de coração você pode colocar tudo a perder mais cedo ou mais tarde. A dureza de coração pode custar caro. A dureza de coração pode te fazer você solucionar depois. Aliás, fazer soluçar de tanta lágrima que você vai derramá-lo. Cuidado com a dureza de coração, viu, queridos? Não tem coisa pior. Isso aqui é ensinamento para aqueles que querem alcançar mais de Deus. Valorize o que Ele já fez, que Ele vai fazer mais. Agora, quando alguém não valoriza o que Deus já fez, aí em vez de receber mais, aquilo que já foi feito pode se colocar tudo a perder. A mulher começa a clamar e Jesus não para. O discípulo olha e diz assim: é melhor o Senhor atendê-la, não vai desistir não, vem clamando atrás de nós. No versículo de número 23, ela vem clamando atrás de nós. Jesus respondeu: não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No versículo 25 ela diz: ela porém veio e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Quando ela disse socorre-me, ela está dizendo: Senhor, eu já tentei de tudo. Eu já fiz de tudo, de todas as formas, de todas as maneiras. Ninguém resolveu o meu problema, só o Senhor pode resolver. Mas por que ela está implorando? Porque a filha está entre a vida e a morte. E Jesus é a última solução dessa mulher. Ele é a única saída que pode resolver o problema. Ele é o único que pode fazer algo por ela. Veja, ela tentou de todas as outras formas. Só quando estava à beira da falência. Só quando estava entre a vida e a morte. Só resolveu procurar Jesus no último caso. E eu pergunto para muitos que estão me ouvindo: você vai esperar isso acontecer para se render?
Eu, como mensageiro de Deus, pela graça e misericórdia, não é mérito não, pela misericórdia, eu sugiro que você busque antes, porque senão, irmão, o pior pode acontecer. Ela pediu que ela se socorresse, então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Não é bom tomar o pão dos filhos, ou seja, eu vou fazer por você, mas vou socorrer os meus primeiro, porque eu não posso tirar dos filhos e lançá-lo fora para os cachorrinhos. Ele está perguntando para ela, sabe o quê? Olhe para mim, você vai valorizar o que eu vou fazer? Não é bom tomar o pão do filho, ou seja, eu tenho outros para cuidar que me adoram, eu tenho outros para cuidar que andam comigo, eu tenho outros para cuidar que não procuram em outros, mas buscam em mim. Eu sou a solução da vida deles. Por que você buscou em outros? Aí ela diz assim: sim, Senhor, o cachorrinho come das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Não tem problema, as migalhas pode ser, não tem problema, o que cair pode deixar para mim o resto, pode deixar para mim a sobra. Às vezes a gente não valoriza, às vezes a gente não valoriza o pouco que já foi feito. Por isso que ele deixou essa mulher sofrer um pouco, para que ela valorizasse o que ia ser feito por ela. E eu pergunto, não é nem para todos, mas para muitos que estão me ouvindo: você tem valorizado o que Jesus tem feito? Valorize, porque se Jesus fez por você, é sinal de que Ele te ama e muito, é sinal de que Ele cuidou de você quando você mais precisou, é sinal de que quando as pessoas rejeitou estar ao seu lado, Ele esteve, é sinal de que quando ninguém pôde fazer mais nada, Ele fez. Agora você precisa valorizar o que foi feito. Ah, pastor, valoriza, que bom, continue a valorizar então, porque aquele que valorizar será feito mais ainda, mas aquele que não valoriza, até o que já foi feito pode se colocar tudo a perder de novo. Por isso que ele deixou essa mulher se bater. O versículo 27, ela replicou, contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Ou seja, pode deixar o resto para mim. O que cai debaixo da mesa que seria para os cachorros, não tem problema. O resto, o pouco, as migalhas, o pouquinho do Senhor resolve meu problema. Ele tem um pouquinho para você. Ele tem um pouquinho, mas esse pouquinho que eu me refiro vai resolver todos os seus problemas. Talvez você está querendo buscar o muito em outros, mas o pouquinho de Jesus é o suficiente. Talvez você está querendo muito e está tentando de outras formas. Talvez você está querendo muito e está tentando na força do seu braço. Talvez você está querendo muito e está tentando do seu jeito, mas Jesus tem um pouquinho para te dar. E esse pouquinho que Ele tem para te dar, se você valorizar, através desse pouquinho, grandes coisas serão feitas por você. Por isso que essa mulher replicou dizendo: sim, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outras palavras, pode deixar um pouquinho para mim, o resto, as migalhas. O pouquinho do Senhor é o suficiente, porque o muito da parte dos meus não resolveu meu problema. O muito que eu tinha não resolveu. O muito que eu tinha não conseguiu me ajudar. O muito da parte dos meus ancestrais, aquilo em quem a gente acreditava, não foi o bastante, não conseguiu resolver. Mas um pouquinho do Senhor será o suficiente, eu não preciso de mais. Apenas um pouquinho da sua parte vai fazer por mim o que o muito da parte dos meus não fizeram. O pouquinho do Senhor é tudo o que preciso. E quando você valoriza o pouco, quem é fiel no pouco, no muito eu te colocarei. A Bíblia quer dizer isso. Então valorize um pouquinho que já foi feito. Se você valorizar um pouquinho, Ele vai fazer muito mais. Por que Ele fica em silêncio? Porque tem pessoas que às vezes não valorizam. E aí aqueles que não valorizam, Ele fica em silêncio, para quando você valorizar o pouco que foi feito, aí Ele fará muito mais por você. Se Ele está em silêncio com relação a alguém que está me ouvindo agora, Ele está te ensinando a você valorizar. Por isso essa mulher clamou, Ele ouviu, como está te ouvindo, mas Ele não parou. Ela clamou, mas Ele continuou em silêncio. Ela clamou, mas Ele continuou caminhando, Ele atrás, Ele andando e ela clamando, Ele andando e ela clamando. E ela percorrendo o caminho clamando, o discípulo: atende, ela não vai desistir, vem clamando atrás de nós. Ele diz: não fui enviado sendo as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como Jesus era a última pensão dessa mulher, ela se prostrou, adorou e disse: Senhor, socorre-me. Ou seja, eu não vou desistir. Você não pode desistir,
Porque se você desistir, você vai começar a tentar na força do seu braço, como muitos estão fazendo. E aqueles que estão tentando na força do braço, eu vou dizer aqui para quem quiser ouvir, todos que estão tentando na força do braço, você vai colocar tudo a perder mais cedo ou mais tarde. Quando eu falo valorizar, eu estou falando não deixar Deus de lado. Porque muitas pessoas, o que Deus já fez, estou falando de muitas e não todas, o que Deus já fez, tem muita gente que é tão ingrata que vira as costas. E ele ficou em silêncio aqui para que essa mulher valorizasse. Então valorize, que ele vai fazer muito mais por você no nome de Jesus. No 28, então lhes disse Jesus: ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã ou curada. Veja que no momento em que Jesus parou, ele olhou para ela e disse: ó mulher, grande a tua fé. E naquele exato momento, como ela queria, foi feito por ela. Se você não desistir, o que você quer vai ser feito por você. Exatamente como você quer, como você almeja, vai ser feito. Mas você não pode parar, você não pode desistir. Mesmo que ele esteja em silêncio, não quer dizer que ele não está ouvindo. Você tem que continuar clamando. Ele só está te ensinando você a valorizar o que ele já fez e o que ele ainda vai fazer por você no nome de Jesus. Tá bom? Pense nisso. Reflita um pouco. E se você valorizar o que ele já fez, muito mais vai ser feito. Pastor, já estou valorizando. Então continue a valorizar e ele vai fazer mais ainda. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.